Alô, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Janaína, pela apresentação. E obrigado a todos pela participação hoje. Então, como tema do seminário de hoje, nós escolhemos falar sobre a atividade estomática. Então, a gente vai conceituar um pouco o que seriam os estômatos e algumas aplicações de se conhecer o funcionamento do estômato. Então, durante o seminário de hoje, a gente vai fazer uma breve introdução sobre a importância dos estômatos para as plantas. Depois a gente vai definir o que seriam os estômatos, como eles funcionam e alguns fatores ambientais ou até mesmo internos que influenciam o funcionamento dos estômatos na planta. E por último a gente vai apresentar um exemplo de como o monitoramento da condutância estomática pode ajudar os pesquisadores ou os produtores a entender um pouco melhor o comportamento das plantas. Então, a gente aprende desde pequeno que a água é uma das mais importantes substâncias do planeta. E por ser um solvente ideal, ela permite a ocorrência de diversos processos bioquímicos. E foi na água também que se deu a evolução da vida. No entanto, na hora dos organismos tentarem se adaptar ao meio terrestre, eles encontraram um problema que seria na obtenção de água nesse meio terrestre. Então, como solução, as plantas desenvolveram raízes e sistema vascular avançado para absorver a água do solo e o sistema para poder transportar essa água até os órgãos mais distantes do solo. E também desenvolveu a epiderme e os estômatos para ajudar na conservação dessa água que eles conseguiam do solo dentro dos próprios organismos. Mas antes da gente falar como que os estômatos ajudaram e ajudam na conservação da água dentro da planta, a gente vai passar pela parte de definição, falar o que seriam os estômatos. Então, o estômato seria essa pequena abertura que as plantas apresentam na sua epiderme. Aqui a gente representa ela na folha, mas ela pode estar presente em outros órgãos da planta também. E ele é composto pelo complexo estomático, que a gente chama, que é formado por duas células guarda, que seriam essas desenhadas aqui em forma de rim. Essas células delimitam uma abertura chamada diostíolo e pode ou não apresentar células subsidiárias ou vizinhas, que ficam ao redor das células guarda. E as células guarda delimitam uma cavidade abaixo delas que a gente chama de câmara subestomática. Então, a grande maioria dos estômatos, eles estão presentes nas folhas das plantas. Mas, como a gente comentou anteriormente, os estômatos podem ser encontrados também em outros órgãos da planta, como caules, flores e frutos. Então, passando a falar um pouquinho de cada um dos componentes do complexo estomático, a gente vai comentar primeiro sobre as células guarda. É importante a gente perceber alguns aspectos dessas duas células que se unem nas pontas. Primeiro, que ela tem uma parede, a parede interna dela, ventral, ela é mais espessa do que a parede externa que fica em contato com as células vizinhas. E uma segunda
uma segunda importância para a gente notar aqui é que as microfibrilas elas são orientadas radialmente. A gente vai ver mais para frente que isso é importante no movimento dessas células, para elas abrirem os ostilos. Então aqui a gente traz um exemplo realizado com bexigas. Então no primeiro caso a gente tem bexigas com a mesma espessura em todos os lados. E se a gente enche essas bexigas, elas se expandem, mas continuam com o mesmo formato. Agora se a gente coloca um espessante na parede interna dessas bexigas, à medida em que a gente enche essas bexigas, o formato dela vai se transformar. Ela não vai se expandir no mesmo formato, ela vai abrir, na realidade, um poro aqui no meio, que representa, nesse caso, o ostilo do estômato. E um outro ponto importante, que a gente vai discutir mais adiante o porquê dessa importância, é que essas células guarda, que delimitam o ostilo, elas são clorofiladas, diferentemente das outras células da epiderme. O ostilo que a gente comentou, que é aquela abertura que aparece quando as células guarda elas se incham, ele é aquela abertura e tem um formato mais oval. Ela tem um eixo maior que o outro, então normalmente ela tem um comprimento maior, aqui no caso a gente citou 20 micrômetros, e a largura é um pouco menor, variando de 5 a 15 micrômetros. E os poros abertos, eles podem representar no total da área foliar uma porcentagem de 0,5% até 2% da área total. Já a cavidade subestomática, que é aquela que é delimitada pelas células guarda, ficam atrás dela, é uma cavidade que se forma no mesofilo da folha e tem a importância de reservar os gases e com isso ela maximiza a difusão de CO2 para os tecidos da planta e também ajuda na redução da perda da água para o meio ambiente. Já as células guarda, elas podem variar de acordo com o formato delas também. A gente mostrou até o momento essas células guarda em forma de rim, que são os elípticos. Aqui a gente tem uma demonstração da vista frontal deles. Mas a gente também pode encontrar células guarda em formato de halter, que é comum em gramíneas e em algumas monocotiledôneas. Então elas têm as extremidades um pouco maiores do que a parte central. Os estômatos eles podem variar de acordo com a frequência e a distribuição deles na epiderme da planta. E essa frequência e distribuição varia de acordo com a espécie que a gente está analisando, a posição dessa folha e até as condições ambientais nas quais essa planta cresceu. Então a gente encontrou na literatura uma referência média de 30 a 400 estômatos por milímetro quadrado. E citamos também um exemplo excepcional, que seria uma planta com mais de 1000 estômatos por milímetro quadrado, que é o fumo. A gente pode também encontrar diferenças na distribuição dos estômatos em relação a uma mesma folha. A folha ela apresenta a face adaxial, que é aquela voltada para cima, e a face abaxial voltada para baixo. A gente pode encontrar plantas com mais estômatos em cima, mais estômatos na face de baixo, ou até mesmo em ambas as folhas. E isso diferencia
as plantas em 3 diferentes categorias. Elas podem ser hipoestomáticas, quando os estômatos ficam na face abaxial, de baixo, e é característico de plantas de regiões úmidas. Plantas aquáticas, elas normalmente apresentam os estômatos na face adaxial, na face de cima da folha, e também algumas plantas apresentam os estômatos nas 2 faces. Os estômatos, para as plantas, eles são importantes porque eles permitem as trocas gasosas. Eles permitem a entrada do gás carbônico para a planta utilizar na fotossíntese e também elimina água em forma de vapor. E essas trocas gasosas influenciam diretamente na fotossíntese e, consequentemente, na produtividade dessa planta. Alguns ainda afirmam que essa transpiração da planta ajuda na manutenção da temperatura dela. E os estômatos são responsáveis por cerca de 90% da troca total de gás carbônico e vapor de água entre a planta e o meio ambiente. A gente pode verificar essa informação analisando esse gráfico, por exemplo, que compara a diferença da massa de uma folha em gramas ao decorrer de um certo tempo. Então, aqui foi monitorada a massa ao decorrer do tempo, e a gente percebe que a folha ela começou a perder massa nos primeiros minutos, chegou um momento que ela ficou um pouco mais estabilizada. Então, pode-se verificar que no momento em que ele perdia mais massa, existia uma transpiração pelos estômatos maior. E chega um momento em que essa transpiração estomática ela cessou e ficou somente uma transpiração cuticular, que é aquela que a água é perdida através da cutícula da planta, ao invés dos estômatos. Então a gente pode perceber até o momento em que a planta ela precisa abrir esses estômatos para absorver o gás carbônico da atmosfera, só que isso gera um problema para ela. Sempre que ela abre o estômato, ela também perde água em forma de vapor. E a solução que a planta encontrou para minimizar esse problema é a regulação temporal da abertura estomática. Ou seja, ela continua abrindo o estômato para entrada de gás carbônico, mas ela tenta escolher os melhores momentos para fazer isso, para que ela minimize a perda de água. Então, por exemplo, ela pode fechar os estômatos de noite, quando não tem sol, então não tem demanda de gás carbônico para a realização da fotossíntese. E de dia ela abre para absorver o gás carbônico e fazer a fotossíntese, se ela encontrar condições ideais de disponibilidade de água, se ela não estivesse sofrendo nenhum tipo de estresse hídrico. Caso esse estresse hídrico se apresente, ela ainda consegue fechar os estômatos para tentar manter a umidade interna. Então, até agora a gente pôde perceber que a planta ela controla esse movimento, ela abre ou fecha os estômatos. E esse movimento do estômato ele é controlado hidraulicamente. Então, se as células guarda absorvem água, elas ficam túrgidas e abrem o ostíolo. Se elas perdem água, se elas ficam flácidas, elas acabam fechando o ostíolo. Então, o movimento é controlado pela entrada ou saída de água nas células guarda. E quem controla essa entrada ou saída de água nas células guarda é uma característica chamada de potencial hídrico. Então, o potencial hídrico é formado por algumas componentes, sendo que no caso da planta, os mais importantes são o potencial osmótico, que é aquele que se altera com a presença ou ausência de solutos osmoticamente ativos, e o potencial de pressão. Só rapidamente definindo o que seria o potencial hídrico,
a gente tem que, é o potencial hídrico que determina o sentido que a água vai fluir. Então, normalmente, a água ela vai fluir do local de maior potencial hídrico para o local de menor potencial hídrico. Então, se a gente tiver, em uma determinada situação, dois locais com diferentes potenciais hídricos e uma forma de conduzir a água de um para o outro, a gente vai ter um fluxo de água. E ele vai sempre respeitar essa ordem do maior para o menor. Então aqui a gente traz dois exemplos. São dois ambientes separados por uma membrana que permite a passagem de água. Do lado esquerdo, a gente tem uma solução com 0,1 molar de sacarose, e no lado direito a gente só tem água pura. Então aqui o potencial hídrico da água pura é de 0 megapascal, enquanto que do lado esquerdo a gente tem um potencial mais negativo, porque a gente tem a presença de solutos que diminuíram o potencial hídrico dessa solução. Esse lado tem 0, esse lado tem negativo. Então a água tende a ir do maior para o menor. Já desse lado, né, nesse segundo caso, a gente continua tendo água pura do lado direito e uma solução mais negativa do lado esquerdo, só que a gente aplicou uma pressão, a gente alterou o potencial de pressão nesse caso. E a gente aplicou essa pressão e o balanço dele deu que o potencial hídrico foi maior do que 0. O potencial hídrico aqui ficou de 4 megapascal. Então, apesar desse lado ter os solutos que diminuem o potencial osmótico, o potencial de pressão faz com que a água flua da esquerda para a direita. E nos estômatos ocorre algo semelhante, só que no nosso caso a gente vai ter o nosso caso A poderia ser as células guarda, e o nosso cenário B seria as células vizinhas. Então a água vai fluir de fora para dentro, de dentro para fora, dependendo desse potencial hídrico que ela apresente. Então, em resumo, as células guardas absorvem a água por osmose, daí o potencial de pressão delas aumenta, elas vão ficar túrgidas e vão abrir os estômatos. Ao contrário, se as células perdem água, elas vão ficar flácidas, vai ocorrer um relaxamento das paredes e os estômatos vão fechar. E quem vai controlar essa entrada ou saída de água é basicamente a presença desses solutos aqui. Podem ser íons potássio, cloro, malato ou sacarose, que em maior ou menor concentrações podem alterar o potencial hídrico. Então, se a gente tem mais concentração desses solutos, a gente tem uma diminuição no potencial hídrico de dentro. Dentro ficando menor do que fora, ela vai ganhar água e o estômato vai abrir. Em oposição a isso, se a gente tem menos concentração de solutos, o potencial hídrico interno vai ficar maior e ela vai perder água para o ambiente externo, ficando flácida e vai fechar o estômato. Porque a água sempre vai do potencial hídrico maior para o menor. Aqui a gente traz um pequeno histórico dos estudos realizados com estômatos até o momento. Então a gente sabe que desde 1856, von Moll ele indicou a possibilidade do turgor dessas células serem o que comanda o movimento estomático. Então o estômato abriria ou fecharia de acordo com a turgidez das células, se elas ficam mais túrgidas ou mais flácidas. Em 1908, Lloyd apontou a hipótese do amido-açúcar, que foi bastante considerada por um bom tempo. Nesse caso, é basicamente a transformação do amido em açúcar ou vice-versa. O amido ele é um soluto, ele é insolúvel na água, ele não altera o potencial hídrico da solução. Mas quando transformado em açúcar, esse soluto ele vai diminuir o potencial osmótico
da solução, e daí sim vai fazer a diferença na entrada ou saída de água do estômato, das células guarda, perdão. E em 1943, Yamamura também indicou a importância dos íons potássio para esse controle da turgidez das células guarda. A entrada, a maior presença ou menor presença do potássio alteraria a concentração osmótica e também determinaria a entrada ou saída de água nas células guarda. E hoje em dia o que se considera é que existe uma importância desses dois juntos. Então, tanto os íons potássio quanto o açúcar, eles têm a importância na abertura estomática, porque nesse gráfico a gente pode perceber que a abertura estomática se mantém ao longo do dia, meio que acompanhando a disponibilidade de luz, mas nas primeiras horas da manhã, quem tem maior importância é a concentração de íons potássio, e à medida em que ela cai, os estômatos continuam abertos, porque entra no cenário os açúcares mantendo essa abertura estomática. Então, os estômatos eles podem funcionar pelo mecanismo hidroativo, que considera a entrada de água nas células guarda. Então, se as células guarda perdem mais água do que ganham, elas vão ficando flácidas e vão fechando os estômatos. Então, aqui a gente vai representar um pouco o mecanismo fotoativo, que é o comportamento das células guarda baseada na presença de luz. Então, quando a planta ela tem luz solar incidindo nela, ela vai fazer a fotossíntese. E como a gente comentou anteriormente, as células guarda, que são aquelas que abrem ou fecham o estilo, elas têm clorofila, elas fazem fotossíntese. Então, quando a gente tem presença de luz, essas células vão fazer a fotossíntese, e isso vai influenciar a abertura do estômago de duas maneiras. Primeiro que quando a gente tem a fotossíntese, a gente tem produção de sacarose naquelas células, e a sacarose aumentando em concentração, ela vai diminuir o potencial osmótico da célula guarda, dentro fica mais negativo do que fora, então a água vai vir de fora para dentro e vai deixar a célula guarda túrgida, e o estômago vai se abrir. E também a fotossíntese, quando ela ocorre, ela consome gás carbônico de dentro da planta. Isso deixa o meio intracelular básico e ativa a fosforilase, que vai começar a hidrolisar o amido. Vai pegar o amido e quebrar em partes menores, como o malato. E como a gente comentou antes, o amido, quando ele está na forma de amido, que é uma forma de reserva de energia da planta, esse amido ele não altera o potencial osmótico, ele é insolúvel. Mas quando transformado em malato, por exemplo, o malato sim vai diminuir o potencial osmótico da solução. Dentro vai ficar mais negativo do que fora, então a água tende a entrar nas células guarda. Elas vão se encher e o estômago vai se abrir. E uma outra influência que a luz pode ter na abertura dos estômatos é se a gente considerar a luz na faixa azul. Então a luz, ela pode ser, na faixa azul, ela pode servir como um estímulo para a abertura dos estômatos, captado pela zeaxantina, que vai ativar as bombas HTPase. Essas bombas, elas vão começar a jogar hidrogênio de dentro para fora das células. E quando esse hidrogênio ele chega no ambiente externo, ele pode ser transportado de volta para as células combinadas com íons cloro. Então, isso vai fazer com que aumente a concentração de cloro dentro da célula, porque eles vão entrar juntos de novo na célula. Aumentando o cloro, diminui o potencial osmótico. Dentro fica mais negativo do que fora. Então a água tende a entrar, deixando a célula guarda túrgida e o estômago se abre.
E ao ativar a bomba HTPase, ocorre também a hiperpolarização das membranas. E isso abre canais de entrada de potássio. Então começa a entrar potássio nas células guarda. Isso aumenta a concentração de potássio, que também diminui o potencial osmótico da célula guarda. Ela fica mais negativa do que fora. A água entra nela e o estômato se abre porque as células guardas ficam túrgidas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fechamento desses estômatos. Ele também é influenciado pela presença ou ausência de luz solar. Então aqui a gente tem um ambiente escuro. Então é o caminho inverso da primeira parte do slide anterior. Se a gente não tem luz solar, as células guardas elas não vão fazer fotossíntese. Se elas não fazem fotossíntese, tem menos sacarose sendo produzida, e isso vai aumentar o potencial osmótico. Dentro vai tender a ficar maior do que fora, e a água vai fluir do maior para o menor, saindo das células. Se as células perdem água, elas vão ficando flácidas e o estômato se fecha. E o outro efeito da não fotossíntese acontecendo é que não vai ter o consumo do gás carbônico intracelular. O meio, então, vai começar a ficar ácido. E a fosforilase, que antes quebrava o amido em malato, agora ela vai fazer o sentido contrário. Ela vai polimerizar a glicose em amido. Então a gente tinha a glicose que antes alterava o potencial osmótico, transformado em amido que não altera, a gente tem um aumento no potencial osmótico da célula. Dentro acaba ficando maior do que fora, então a água tende a sair das células e as células ficam murchas. O estômago se fecha. E ao mesmo tempo que isso acontece, por não haver o consumo do gás carbônico pela fotossíntese, existe um aumento na concentração desse gás carbônico dentro das plantas. E estudos indicam que isso pode ter o mesmo efeito que o hormônio ácido, o ABA, que atua na hora que a planta apresenta algum tipo de estresse hídrico. Se a planta ela tem uma limitação com relação à água presente no solo, esse hormônio ele pode entrar em ação para tentar fechar os estômatos e diminuir a perda de água da planta. E ele faz isso utilizando íons de cálcio, por exemplo, como intermediários. Então, um primeiro efeito que pode acontecer é a inibição daquela bomba de HTPase. Se ela não funciona, ela não vai disponibilizar hidrogênio para a entrada com cloro. Então, o cloro não vai entrar nas células guarda. Se ela não entra, não diminui o potencial hídrico da célula. Dentro fica mais alto do que fora e a célula perde água. E um outro efeito causado pela inibição pelo ABA é que ela pode não polarizar a membrana. Como não houve a ativação da bomba, ela não vai polarizar a membrana e isso pode inibir os canais de entrada de potássio e não só inibir a entrada do potássio, mas também abrir canais de saída do potássio. Os dois juntos diminuem a concentração de potássio nas células guarda, isso diminui o potencial osmótico, aumenta o potencial osmótico, e dentro ficando mais alto do que fora, a tendência é a célula guarda perder água também e se fechar, ficar flácida. Existem algumas exceções com relação a esse tipo de comportamento discutido até agora, que são as plantas CAM, de metabolismo ácido das crassuláceas. Então, nesse grupo a gente tem alguns exemplos como plantas, principalmente as plantas suculentas, como cactáceas e orquidáceas,
porque normalmente elas se encontram em condições extremas de disponibilidade de água. Então, para se adaptar a esses ambientes mais áridos, elas também se comportam diferentemente com relação à abertura e fechamento dos estômatos. Ao invés de fechar os estômatos de noite, elas vão abrir o estômato de noite para absorver o gás carbônico, porque é um momento menos quente do dia, assim, que ela não vai perder tanta água, e ela vai guardar esse gás carbônico em forma de ácido málico, para depois quebrar em gás carbônico e utilizar durante o dia. Isso vai permitir que ela não precise abrir o estômago durante o dia, que é o momento mais quente que ela pode vivenciar. Se ela consegue deixar fechado esses estômagos durante o dia, a perda de água dela no calor vai ser menor. Então, alguns fatores que podem influenciar na abertura ou fechamento dos estômatos, e aqui é mais um resumo de tudo que a gente viu até agora, porque a gente viu, por exemplo, que os estômatos eles podem fechar pela ausência de água, pela não disponibilidade de água. Se as células guarda, elas perdem água mais rápido para a atmosfera do que ela consegue absorver das células vizinhas, ela vai ficar murcha. E se ela ficar murcha, ela fecha os estômatos. E isso é um fechamento hidropassivo. Agora ela pode também fechar ativamente esses estômatos. Se ela perceber uma deficiência de água no solo, antes mesmo de ela começar a sofrer com isso, ela pode enviar sinais mediados pelo ácido abscíssico para que a planta feche os estômatos e diminua a perda de água. Então esse ABA, que é o ácido abscísico que a gente falou até agora, ele é um hormônio vegetal que, entre outras funções que ela tem nas plantas, uma delas é responder ao estresse hídrico. Se a planta ela passa por alguma dificuldade em obter água, esse hormônio entra em ação para tentar diminuir a perda de água interna. Então, se a planta passa por um estresse hídrico, é mandado um sinal através desse hormônio, que pode ser produzido, por exemplo, nas raízes e depois ser enviado para as folhas, apesar de também poder ser produzida no próprio local. E ela vai atuar daquela maneira que a gente mostrou no slide, em um slide anterior. Ela vai inibir a bomba HTPase presente nas membranas das células e, utilizando um intermediário como mensageiro, ela vai impedir a entrada de potássio ou até ativar bombas de extrusão de potássio, diminuindo a concentração de potássio dentro da célula. Se ela diminui a concentração de potássio, ela vai aumentar o potencial hídrico dentro da célula e a célula vai tender a perder água. Se ela perde água, ela vai fechar o estômato. Um outro efeito ambiental que pode alterar o funcionamento dos estômatos é a temperatura. Ela tem um efeito mais indireto, porque a temperatura ela vai influenciar na velocidade das reações que acontecem no organismo. Então, tem-se que quando a gente aumenta a temperatura, as células de qualquer indivíduo tendem a aumentar também a sua atividade até um ponto ótimo, depois ela vai começar a decrescer. Então, se a gente tem um aumento na temperatura, a gente tem uma respiração da planta maior que a fotossíntese. E isso vai aumentar a concentração de gás carbônico dentro da planta, porque ela vai estar produzindo mais gás carbônico do que consumindo, e a concentração alta de gás carbônico pode levar ao fechamento dos estômatos, naquele efeito parecido com o do hormônio ABA.
Então aqui é só um exemplo de como a temperatura pode afetar o funcionamento estomático. Então, quando a temperatura é muito baixa, os estômagos tendem a ficar fechados, nesse caso de 0 a 10 graus. Se ela ultrapassar um certo limite superior também, os estômagos eles vão acabar se fechando, porque vai diminuir o teor interno de água e ainda aquele aumento da respiração comentado anteriormente. E a planta, na verdade, ela vai apresentar uma faixa de temperatura ideal para o seu desenvolvimento. Aqui a gente traz como referência um intervalo de 25 a 30 graus para algodão e fumo. Um outro fator ambiental que altera o funcionamento do estômago é o gás carbônico. Então, fica difícil de analisar o gás carbônico isoladamente, porque os efeitos de luz, como a gente viu no slide anterior, ele tem relação direta com a presença de gás carbônico. Então, o que a gente tem é que o gás carbônico ele pode ter um efeito semelhante ao do hormônio ABA, para induzir o fechamento dos estômatos. E os efeitos do gás carbônico ele pode ser variável, eles podem ser variáveis. Então ele pode abrir os estômatos, porque favorecem a formação de malato, que é um soluto que diminui o potencial hídrico das células. E ele também pode fechar os estômatos com uma ação similar ao do ABA. E também a gente encontra uma relação entre o ponto de compensação de gás carbônico das plantas e a abertura dos estômatos, indicando que existe uma ligação entre a planta estar no ponto de compensação, ser o mesmo momento em que ela apresenta a máxima abertura estomática no dia. E a luz também tem um efeito muito importante no funcionamento dos estômatos. Então aqui a gente traz um esquema mostrando a luz visível de toda a luz incidente na planta, é esse intervalo que ela utiliza para fazer a fotossíntese. Então a gente até no slide anterior comentou a diferença entre essa luz azul e a luz vermelha. A luz nessa faixa vermelha, ela tem um efeito indireto na abertura ou fechamento dos estômatos, porque essa luz ela vai interferir na fotossíntese. A presença dessa luz vermelha vai induzir a fotossíntese, que vai alterar concentrações de solutos na célula e, consequentemente, mudar o comportamento dos estômatos. Já a luz azul, na faixa azul, ela tem um efeito direto. Ela pode ser percebida por alguns fotorreceptores na planta, entre eles a zeaxantina. E a luz azul, então, ela vai funcionar como um ativador da bomba de prótons, que fica na membrana da célula. Então, as células, as moléculas vão absorver essa luz, vai ativar a bomba HTPase, que tende a abrir os estômatos pela mudança na concentração de potássio, de cloro. E também a luz azul vai estimular a síntese de malato, que é outro soluto que altera o potencial osmótico das células, alterando também o fluxo de água. Esse gráfico mostra uma correlação entre a disponibilidade de luz na faixa visível e a abertura do estilo, que seria do estômago, e mostra uma concordância muito boa entre os dois gráficos. O que a gente precisa lembrar é que, apesar dessa concordância entre os dois gráficos, o soluto que tem mais influência, ele varia ao longo do dia. Em um certo momento, é o potássio que predomina, e em outro momento do dia seriam os açúcares. Então, para terminar, a gente traz só um exemplo prático
de como utilizar essa informação de funcionamento, de abertura e fechamento dos estômatos na prática para uma produção. Nesse caso aqui, uma produção de uvas para vinho. Então, essa foto mostra uma planta e o instrumento em questão ele vai medir a condutância estomática, que seria um potencial valor de abertura dos estômatos. Então, esse é um estudo que foi feito pelo Dr. Greenspan. Ele trabalha com uvas para vinho e ele queria entender a importância dessa condutância estomática na hora de monitorar o estresse hídrico das plantas. Porque a condutância estomática teria relação com quão abertos ou fechados os estômatos estariam naquele momento da leitura. E, se eles estão fechados, poderia indicar um estresse hídrico acontecendo. Ele não buscava a leitura de fotossíntese em si, o número de fotossíntese, mas sim uma relação entre a fotossíntese e o funcionamento dos estômatos. Então ele desenvolveu uma técnica própria de medição. Ele sempre monitorava a condutância estomática nas videiras no mesmo horário, entre meio-dia e 2 horas da tarde. Buscava sempre uma folha num estado similar. Então ele escolhia uma folha recentemente expandida e exposta ao sol, colocava o porômetro, que é o medidor de condutância estomática, entre nervuras para pegar só a superfície da folha mesmo. Fazia algumas leituras, no caso aqui no mínimo de 5, para tirar uma média e chegar num valor médio para a planta. E anotava também as condições climáticas no momento da leitura. O que ele buscava com esse estudo era saber se as videiras estavam sendo muito irrigadas ou pouco irrigadas. Se as videiras estivessem em níveis de luxo, que ele chamou, recebendo mais água do que elas precisavam, ele ia diminuir a irrigação. Se as videiras, por outro lado, estivessem muito estressadas por falta de água, ele aumentaria as aplicações de irrigação. E ele criou, para as plantas dele, então, uma escala de condutância estomática. E ele determinou faixas nas quais, se a leitura de condutância estomática caísse aqui, ele consideraria um tratamento de luxo, a planta está recebendo mais água do que precisa e ele diminuiria. E no oposto, ele criou várias situações de estresse, em diferentes níveis de estresse hídrico, para também controlar essa irrigação. Ele criou com esse estudo 2 níveis de interesse. Para as uvas tintas, ele queria manter essas uvas num estresse moderado. Já para as brancas, ele queria manter num estresse leve. Isso porque, ao expor as videiras a um certo nível de estresse hídrico, ele percebeu que os frutos eles ficariam de melhor qualidade, produziriam mais açúcares e ficariam de melhor qualidade. No entanto, ele queria estressar a planta, mas não a ponto de perder produtividade ou até perder a planta por murcha permanente. Então, só para finalizar, a gente traz aqui um resumo. Normalmente, as apresentações têm bastante informações, então a gente queria resumir os pontos mais importantes da apresentação de hoje, que basicamente seria entender que o estômato ele é importante e o movimento desses estômatos é um mecanismo importante para a planta, para a sobrevivência dela. Ela consegue controlar esse movimento estomático como uma adaptação para não perder muita água, porque ela precisa sim do gás carbônico entrar na planta para fazer a fotossíntese, mas não perder muita água e acabar morrendo ressecada.
Um outro ponto importante de ser lembrado é que a resistência estomática, o fato dela fechar ou abrir o estômago, é muito importante na hora de controlar a perda de água interna. Mas outros fatores externos também alteram essa taxa de transpiração. Por exemplo, aqui a gente pode citar o vento. Às vezes o estômago ele se encontra aberto, propício para perda de água por transpiração, e essa perda de água vai ser maior ou menor, dependendo das condições de vento no momento do dia. Então, se o vento está parado, ele cria uma resistência na camada limítrofe ali, que diminuiria a perda de água, apesar do estômago se encontrar aberto. E o oposto ocorreria se a gente tivesse vento no local. Se o estômago estiver aberto e ainda tiver uma movimentação do ar, a perda de água por vapor vai ser maior. Quem controla o funcionamento do estômago é a água, então é um controle hidráulico. Pela entrada ou saída de água, o estômago vai abrir ou fechar. Se a água entra, a célula fica túrgida, abre o ostilo e abre o estômago. E se a água sai das células guarda, ela murcha e fecha o estômago. Quem controla, então, a entrada ou saída da água são as diferenças de potencial hídrico. Então, a gente sempre compara o potencial hídrico interno e o externo. A água sempre vai fluir do maior para o menor. E quem causa diferenças no potencial hídrico, no caso das plantas, principalmente são as mudanças no potencial osmótico. Presença ou ausência de solutos osmoticamente ativos. No caso do estômago, os principais seriam os íons potássio e cloro, além do amido, malato e da sacarose. A concentração de cada um desses itens vai alterar o potencial hídrico do ambiente e determinar não só para que lado vai o fluxo da água, mas também a taxa desse fluxo. Existem fatores externos e internos que influenciam nessa concentração de solutos. Podem ser fatores ambientais, como luz, temperatura, mas também alguns fatores internos, até a própria concentração de carbono e influência dos hormônios vegetais, pode alterar essas concentrações. Os fatores, eles são interligados, então fica difícil de estudar eles isoladamente, e um pode até influenciar no outro, exercer uma certa dominância. E aqui a gente traz, por exemplo, o efeito do ABA sobre a luz azul. Então, quando tem a luz azul, a tendência do estômago é se abrir. Só que se por algum motivo a planta percebeu um estresse hídrico, ela vai incentivar o fechamento desses estômatos pela ação do ABA, que vai dominar a ação da luz azul. Então ela vai acabar fechando, mesmo com a presença de luz azul no ambiente. E que existe uma importância nesse monitoramento da condutância estomática. A gente pode, por exemplo, monitorar as condições hídricas de uma certa planta, saber se ela está mais estressada ou menos estressada na questão da disponibilidade de água, baseado nas leituras de condutância estomática. Então eu queria agradecer a presença de todos no dia de hoje. A gente encerra a apresentação nesse momento deixando aqui os contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão, pode entrar em contato através do nosso site ou desse e-mail sendo mostrado agora. E a gente vai abrir alguns minutos para as perguntas e respostas. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser enviar pelo chat, fique à vontade. Muito obrigado.